sou a Carol e esse é o Side Carol. E hoje nós estamos com o João Paulo Ferreira. Palmas, palmas. Na edição eu quero que tenha palmas. Olha, João, antes de qualquer coisa, antes de você se apresentar, eu vou te falar para você me contar 4 coisas sobre você. E uma delas tem que ser uma mentira. E eu vou ter que descobrir qual é a mentira. Ok. Pode começar. Olha, eu me chamo João Paulo Ferreira, como vocês sabem, né? Sou um contratenor, também sou soprano, gosto de pintura, adoro pintar e falta a última, não é? A última coisa? Pode ser. Ok. Adoro natação. Ai, meu Deus. Pera. Dá pra ser... eu não entendo de música. Ele pode falar sobre ser contratenor e soprano e eu vou acreditar, porque eu não entendo muito de música. Pera. Você não gosta de natação. Adoro. Qual que era a resposta, então? Então, eu realmente faço natação, adoro nadar, adoro, principalmente na praia ali de São Martinho do Porto, a minha preferida. Sou realmente contratenor, também sou pintor, para quem não conhece, mas eu não sou soprano. Eu ia falar isso, só que eu fiquei na dúvida, porque como eu não entendo de música, eu falei, vai que eu falo que é isso e não é. E no fim, errei no mais banal, que é ele não gostar de natação. Mas ok. Então, é assim, agora eu vou te apresentar, João. Vamos lá. Abertura oficial. Aqui. Essa é de Carol, onde a imigração vira história, o empreendedorismo vira piada e o português é atropelado com amor. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Essa de Carol, podcast que mistura imigração, empreendedorismo, cultura e boas risadas. Eu sou a Ana Carolina, brasileira, imigrante, empreendedora aqui em Portugal e hoje, para abrir com tudo, recebo o João Ferreira. Exato. Tenor brasileiro, artista LGBT, casado com Luiz Peças e criador de um espetáculo belíssimo com os Castrati. Como começou a sua relação com a música? Comecei muito, muito cedo, por volta dos meus 10, 11 anos de idade. Eu adorava ouvir as músicas da Igreja Católica, digamos, mais o canto gregoriano. E o meu tio, que chama-se Osvaldo, ele é diácono da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Garanhuns, onde eu nasci. E eu sempre ouvia aquele canto coral, criança, não é? E eu ficava assim muito abismado com aquelas vozes de cunho tão celestial. Foi quando eu decidi, eu quero cantar assim como essas mulheres, como entoar aquela voz. Então eu ficava imitando aquelas vozes, não é? Então o meu tio colocou-me num coral, naqueles tempos, não é? E eu me lembro que eu já era ali um boy soprano, como se chama, não é? É uma voz muito, muito aguda e ultrapassava, me lembro, naqueles tempos, a voz das meninas. Então era voz tão aguda, que era diferente ali no meio daquilo tudo, né? Então comecei muito, muito, muito cedo dentro do ramo musical. E como que você soube que você queria cantar profissionalmente? Eu acho que desde o princípio, quando eu ouvia principalmente a música religiosa, né? Eu tinha assim mesmo uma paixão muito forte pela música religiosa já entre os meus 13, 14 anos. Eu disse, é isso que eu quero fazer profissionalmente. Então foi quando eu comecei a estudar ferozmente o que era a voz lírica, até que entre os meus 14, 15 anos houve ali a muda da prega vocal. Então eu deixei de ter aquela voz tão angelical, né, de um boy soprano, para ter uma voz mais grave. E essa voz mais grave
tinha uma conotação um pouco dentro de mim, ressoava meio que angustiante. Não era bem aquilo que eu queria fazer, né? Não era bem aquilo que eu queria, aquele tipo de repertório, que era o repertório de barítono, porque a voz estava muito, muito grave. E eu disse, meu Deus, como encontrar uma resposta para aquela voz que eu tinha quando era realmente mais jovem, com 11, 12 anos, né? Então, uma professora local me disse assim, João, é possível sim você voltar a ter essa voz um pouco mais aguda, que é uma voz que se chama a voz de contratenor. Aí eu disse, não, é isso que eu quero. Então, acontece algo assim fantástico na minha vida. E eu me lembro que na minha cidade eu não tinha naqueles tempos internet e tudo mais. E só existia uma biblioteca lá na minha cidade. E essa biblioteca tinha internet. Então eu disse assim, não, eu quero pesquisar o que realmente é esse tipo de voz. Então coloquei lá no computador a voz de contratenor. E o primeiro contratenor que aparece é justamente o Luís Peças, que é português. E eu disse assim, meu Deus, como é que é a voz desse homem? Então fui lá ouvir como é que era aquilo. E a primeira música que ouço ali a Luísa cantar era Ombra Mai Fu, de Handel. E eu fiquei tão apaixonado e disse assim, meu Deus, esse é o homem da minha vida. Essa angústia que você disse que sentiu quando você trocou, né, a voz e cantava no mais grave, você sente que tem a ver também sobre quem você é ou não? Sim, exatamente. Eu acho que forma ali uma espécie da minha personalidade, mesmo do âmago da alma, não é? Sim. Digamos que a voz do contratenor, ela já tem uma característica tão específica, meio que angelical ao mesmo tempo. Não costumo dizer que essa voz seja a voz de uma mulher, porque e nem queremos, não temos essa intenção de navegar pela voz feminina, não é isso. Mas é tão similar quanto, né? Pela sua cor, né? Então aquilo sempre tocava o meu coração, né? Digamos, essa voz mais melodiosa, essa coisa mais suave. Nada contra, obviamente, o repertório dos barítonos ou propriamente dos tenores. Claro. Então, aquela voz, ela falava muito da minha personalidade dentro de um cunho mais espiritual, algo assim mais leve, mais ou menos dentro dessa vertente. Ok. E na sua família, tem mais músicos? Ou você chegou assim, mudando tudo? Eu acho que eu cheguei mudando tudo. Há uma prima muito querida lá de Garanhuns que diz que ela costuma dizer, né? Falam que ela diz sobre isso, que a minha voz e que o João é o único que resgatou todas as qualidades artísticas da família, né, que estavam adormecidas. Eu achei isso tão curioso, achei tão bonito. E sinto-me honrado, né, por isso. Sim. Eu acho que é até um privilégio. Muito bom, muito bom. E assim, o que te trouxe para Portugal? Portugal foi o primeiro lugar que você imigrou ou você já veio de outro lugar depois para Portugal? Sim, Portugal não é o primeiro, digamos, país que eu disse assim, ok, eu vou mergulhar de cabeça. Mas existe um vídeo muito antigo meu, quando eu tinha 13 anos, que eu nem lembrava desse vídeo, e um amigo meu mostrou-me esse vídeo muito raro, eu dizendo assim, Portugal será o país onde eu vou viver. E eu nem me lembrava disso. Eu achei isso tão curioso e fiquei tão emocionado, até pensei, eu disse isso?
Mas eu sempre tive um carinho muito especial por Portugal. Quem acredita em vida passada explica sobre isso, né? Digamos que por volta dos meus 13, 14 anos eu ouvia muito um grupo português musical, né? Um grupo fantástico que se chama Madre Deus. Existia lá uma cantora que se chama Teresa Salgueiro e eu gostava muito de imitar a Teresa Salgueiro. E há uma música que se chama O Pomar das Laranjeiras, que tem uma conotação tão bonita, tão romântica, do povo mais simples, né, do campo aqui em Portugal. E ela fala de um universo muito muito especial dentro das linhas do amor, né? E eu imaginava o Portugal daquela maneira, né? Como um pomar de laranjeiras, um pôr do sol. E eu sempre navegava, né? Então eu acho que um dia eu vou viver nesse pomar das laranjeiras. E foi praticamente o que aconteceu comigo. Está vivendo no pomar das laranjeiras de Alcobaça, só que são as maçãs aqui. Exato. Já não são as laranjeiras, Exatamente. são as maçãs de Alcobaça. A sua espiritualidade, a sua religião, como é, assim, qual que é a sua religião e o que você gostaria de falar sobre? Digamos que a minha religião seja o universo, né? Digamos, aquilo que seja de cunho mais palpável dentro das minhas emoções diante de uma divindade. Mas eu sou espírita e eu já vou explicar o porquê sou espírita, né? O porquê aconteceu de ser espírita, porque quando eu tinha por volta dos meus 4, 5 anos de idade, aconteciam situações que eu não conseguia entender. Então, por vezes, eu percebia que eu era uma criança quase que muito atormentada com situações que aconteciam comigo na infância, diante daquilo que hoje eu sei o que significa, que é mediunidade. Chamamos de mediunidade, né? E eu não estou assim falando simplesmente de religião ou de algum credo específico, né? Eu falo isso que dentro de várias religiões pode denominar como quer que seja, ou um dom do Espírito Santo, ou visões proféticas, ou até mesmo sensitivos ou místicos, ou no meu caso eu costumo mesmo falar que é mediunidade, sim, é mediunidade. E depois fui entendendo aquilo pouco a pouco, né? Até porque era muito difícil entender aquelas visões, aquelas coisas que eu ouvia, aquelas coisas que realmente me falavam, né? Era bastante assustador. E eu me lembro que algumas pessoas diziam: esse menino acho que é doido. E eu Com quem ficava que ele tão tá falando? triste, né? E eu perguntava para mim mesmo: será que eu sou doido? Né? Então eu passei assim por uma lavagem assim cerebral também, porque eu sou de uma família também muito religiosa, né? Minha mãe, ela é pastora. Da parte do meu pai é extremamente católicos. Tenho familiares conectados mesmo a padres e monges também. Eu quase fui monge também. Meu Deus. Então já passei por uma experiência assim bastante interessante entre os meus 16 e 17 anos para poder entender o que era isso que acontecia comigo, né? O que estava realmente acontecendo comigo. Então eu tive que beber um pouco de muitas fontes para vir realmente ali algo mais concreto no meu caminho. Então eu acredito que o ser em si, por estar aqui na Terra, ele sempre vai estar em busca, acreditando em algo ou não. Sim, sim. Eu acho que aquilo que tem de mais belo no ser humano é realmente a fé. A fé é o pilar fundamental para nossa
trajetória aqui na Terra. Sim. Mesmo que não acredite em nada. Eu acho que lá, até aquele que se diz mais ateu, acho que existe ali qualquer pontinha de alguma crença, de alguma situação. Eu acho que sem a fé a gente não se moveria. Nada. A Porque eu fé. acho que é a fé que faz nós nos movermos, né? Nós andarmos, nós caminharmos. Porque a gente tem fé, pode ser em muita coisa. Uhum. Às vezes a gente não sabe nem descrever o que é a fé, mas a gente sabe que a gente está buscando sempre ali para que algo aconteça. Eu acredito, aquilo vai acontecer. A gente vê aquilo acontecendo e olha assim, e fala, "Mas, gente, não está acontecendo, mas eu estou buscando alguma coisa, né? E eu acho que a fé é isso, né? É Claro. você se firmar em alguma coisa e falar, não, eu tenho fé que, né? Mas óbvio que também não dá pra gente falar assim, eu tenho fé que essa caneta vai se mover. Exatamente. Que acontece. Existem muitas pessoas que têm fé e falam assim, não, eu acredito que amanhã eu vou conseguir um emprego. E acorda 2 horas da tarde e espera que o emprego vai até essa pessoa. Então a fé, ela também ela existe e a gente tem que saber também como lidar com ela e entender que existe, que a gente tem que eu vou conseguir, eu vou atrás para que aconteça. E Não agir. depende, né, só da fé, né? Exatamente. É como diz aquele ditado popular, né? Faz por ti que eu te ajudarei. Então a gente tem que se fazer mesmo por nós. Sim. A gente tem que buscar. Até estava comentando esses dias sobre a questão. Quando eu vim para Portugal, eu tinha sempre aquela questão de querer vencer. Eu vim para vencer, eu vim para aquilo. Depois a gente vai desconstruindo isso, porque vencer o quê? Não é? Tudo aqui é tão passageiro. As situações são tão efêmeras quando a gente é pressionado na parede por uma situação às vezes mais delicada, como uma doença quando surge, não é? Ou um susto assim dentro da nossa saúde, ou até mesmo um acidente de percurso, né? Dentro da nossa história. Então a gente começa a observar que realmente tudo é muito efêmero, tudo passa. E por passar, a gente precisa entender cada vez mais o real sentido de estar aqui, Sim. desse percurso incrível que é estar vivenciando essa experiência humana. Sim. É uma aula, né? É um mestre. Nada, imagina. E a sua adaptação aqui em Portugal, como foi? Olha, a minha adaptação, primeiramente, quando cheguei em Portugal, eu já tinha realmente uma base, né? Uma estrutura. Graças a Deus, eu sei que muitos que migram para Portugal não têm essa oportunidade e eu tenho um respeito assim imensurável àqueles que realmente vieram aqui para somar e perceber qual é a sua escala aqui dentro do seu percurso, né? E eu tive assim um percurso que me adaptei muito bem. E essa adaptação veio realmente dentro da questão artística. Eu fui muito bem acolhido aqui, artisticamente falando. Eu cheguei aqui em Portugal, já estava a trabalhar na primeira semana no Mosteiro de Alcobaça, né? Já estava cantando para turistas e esse foi meu primeiro emprego aqui, né? Já cantava para pessoas do mundo inteiro. E eu dizia, no início, né, do meu percurso como artista, eu dizia, como é que eu vou fazer para com que a minha voz o mundo inteiro ouça? E eu ficava assim pensando, será que eu vou ter que viajar para muitos países? Então eu tinha esse sonho no meu coração, né? Como chegar a todos do mundo inteiro, né? Um pouco pretensioso. Mas de repente eu percebi que aqui trabalhando, cantando para pessoas do mundo inteiro, elas estavam levando um pouquinho de mim, né? Um pedacinho da minha essência e eu também absorvendo um pouco da essência daqueles que passam e apreciam verdadeiramente o meu trabalho. Mais ou Você menos isso. nem precisou, então, ir para o mundo, porque o Mosteiro de Alcobaça, por ser muito conhecido, é um dos lugares que mais visitam. O mundo vinha, então, diariamente até você dentro do mosteiro, para Exatamente. te ouvir cantar. Exatamente. É essa a sensação, né? Então era para japoneses,
polacos, israelitas, mexicanos, portugueses, toda a gente. Ingleses Ingleses, e sim, indianos e... Bastante, bastante. Pessoas do mundo inteiro. Você teve algum momento que você pensou em desistir? Eu acho que todos os dias. Eu acho que a vida do artista não é uma vida assim, digamos, que a gente está sempre ali numa pauta confortável. Não é? A gente sempre está superando situações íntimas, não é? No meu caso, eu sempre observo que quanto mais eu estou tateando uma possível perfeição, eu mais me observo que eu estou sendo amador e que não estou sendo o suficiente, mesmo não sendo amador, não é? Não é bem essa palavra, digamos assim, eu sou um amador, não, não é isso. Até porque diante da minha trajetória desde a infância, praticando todos os dias, estudando todos os dias, ferozmente, principalmente dentro do canto erudito, que não é nada fácil, com essa trajetória grande, não tem nada de amador mais nisso. Mas me sinto um amador. E por sentir-me assim um pouco amador, e quando estou tateando um universo mais próximo da perfeição, eu observo que eu não carrego um título tão pesado, né? Que é esse título de ser completamente profissional. Um título assim que realmente tu pode carregar um fardo e tu tem que mostrar sempre uma perfeição para todos. Sim. E é um título um pouco difícil, não é fácil. Eu aqui em Portugal, eu como artista, né, também, eu tenho a sensação de que tem que inovar, tem que mudar, tem que ser diferente, não dá para ser igual ao outro, porque se você é igual ao outro, você já está gerando ali uma luta, não é uma luta, Sim, é sim, uma uma... disputa, não é? E às vezes não é isso que você está buscando, você só quer o seu espaço, Mostrar. mas aqui não tem essa... Eu não tive, né? Eu não tive a possibilidade de abrirem um espaço para mim e falar, olha... Eu acho que até há muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui em Portugal, acho que há 4 anos, mais ou menos, você estava cantando aqui no Mosteiro. Que Eu lindo. sentei ali, esperei você terminar de cantar e falei assim para você: olha, eu tenho uma peça de teatro que eu escrevi, um musical, Que lindo. sobre Dom Pedro e Inês. E eu acho que seria muito legal se você cantasse essa peça. Olha só, Há sério, 4 e anos hoje está me atrás. dizendo isso, eu não sabia. E eu Que tenho. lindo. E você foi super. Claro que sim. Vamos marcar, vamos conversar sobre isso, Claro, claro, sim, vamos sim, sim, falar, lembro. vamos falando, Que vamos. lindo, Aí que eu lindo. falei, vamos. Foi logo Entrei no quando chegou Seria. Foi cá. logo que eu cheguei aqui em Que Alcobaça. lindo, sim, sim, pois foi. Logo fui pro Seria e aí a vida já vai. A gente precisa, né? Precisamos comer, não é? Precisamos Claro, pagar as contas. E aí sem o tempo dúvida. foi passando. E essa minha peça, ela é guardadinha ainda até hoje. E eu ainda fico ali, João Paulo que vai cantar. Que Eu lindo, não reservo olha. para mais ninguém aquele papel. Ele Ela é seu. profetizou e vai Sim, acontecer. vai. Não sei quando, mas vai acontecer. Quando eu escrevi e eu te fiz a proposta, eu fiquei Claro. muito animada, porque geralmente a gente tem uma visão do artista de que ele é soberbo, né? De que ele se acha melhor do que qualquer pessoa que está É verdade. ali ao redor. E você não tem essa posição de artista. Não, você é um cara totalmente acessível. E a gente realmente não tem necessidade nenhuma realmente de ser inacessível, né, às Não é? pessoas, não é? Eu acho que o artista, ele tem a sua maior vertente é chegar até o público, né? É você ter essa troca com as pessoas, não é? Que sentido faz se você não tem essa troca com as pessoas? Eu não posso colocar tantas barreiras dentro do ego, dentro do divismo, né? Que há muitos artistas que vivem um certo personagem, né? Até mesmo fora das telas, até mesmo fora dos palcos, um personagem que põe uma barreira, uma distância assim com o público. E o público na nossa vida é tudo. Eu devo tudo às pessoas, não é? Então, por que, né, ter essa barreira? Eu acho que a gente precisa mesmo abraçar as pessoas,
adoro abraçar, eu adoro olhar dentro do olho, de ouvir aquela experiência do outro, mesmo que ele não fale nada, mas que ele mostre nas suas emoções, no seu olhar. Tantas vezes que eu canto e eu vejo um olhar lá com lágrimas, um olhar às vezes um pouco confuso, querendo entender que tipo de voz é aquela. Então eu acho que a gente precisa estar muito próximo das pessoas. Elas são tudo. Vamos lá. Como você e o Luiz se conheceram? Agora vamos para a parte do amor. Quiser tomar Exatamente. água antes de começar. Claro, então vamos voltar praticamente, né? Exatamente, está muito calor. Então vamos. Não, vai ter que filmar isso. Ai, que coisa boa! Ai, que coisa boa! Vem aqui um ventinho assim. Os ventos ventinho do norte surpresa. não movem moinhos. Obrigado, obrigado. Olha, com alguém ventilando sai mais caro, tá? Não sei se você sai sabe. muito pronto. mais caro, sai muito mais caro. Muito bom, muito bom. Olha, até agora fiquei deu até uma- mais, deu uma pronto. aliviada assim, fantástico. Continua, não para. Se o braço, você sentir que o braço vai cair, você continua. Obrigado. Então, vamos voltar um pouco, né, àquele momento muito interessante, quando eu tinha 15 anos, que eu fui pesquisar um pouco sobre a voz de contratenor, e foi ali que conheci realmente o Luiz. E eu disse, nossa, que homem tão lindo, mas não era só uma beleza, era todo um contexto ali de alma, não é? Então eu disse assim para mim, ok, eu queria, quem sabe, chegar aos pés desse homem cantando e quem sabe um dia ele possa me ouvir também cantando. E o tempo foi passando, passando. Eu, quando tinha assim por volta dos meus 23, 24 anos, foi quando eu decidi passar por uma experiência muito bonita a viver no Panamá e também um tempo em Costa Rica, e com um grupo que se chamava Nido de las Artes. E ali eu pude desfrutar um pouco de um outro universo, né? Sair um pouco daquela bolha das aulas de canto e aquela coisa toda, e poder realmente mostrar um pouco mais da minha voz ao mundo. Então foi ali que eu senti que eu poderia muito bem decolar dentro daquilo que eu considero meu sonho. Então eu recebo no Facebook, nessa época, né, um convite de amizade do Luiz Peças. E aquilo me deu um espanto assim. Meu Deus, é o Luiz. Aí eu fiquei tão emocionado. Disse, aquele homem que eu vi quando eu era garoto, né? Que tem aquela voz incrível. Me adicionou ao Facebook. Fiquei assim super emocionado. Aí o que que acontece? Eu envio uma mensagem para o Luiz elogiando, né? A dizer que ele tem uma voz assim incrível, que eu já acompanho desde a minha infância praticamente, né? E eu vi que ele visualizou a mensagem e não respondeu. Eu só sei que ele passou um ano para me responder aquela mensagem. Um ano? Um ano. Ainda bem que você não tinha feito planos nem nada do gênero, né? Porque imagina, esperar Não. um ano. Eu pensei logo, né? Esse rapaz é uma diva, né? Ele que me adiciona, né? Ao Facebook, depois não diz nada. Só adiciona só pra Mas te... só depois é que eu vou perceber o porquê, né? A pessoa tímida que ele é e essa coisa toda. Ele disse, meu Deus, o João, essa pessoa não é para mim. Ele tinha esses pensamentos assim, bem doidos, né? E eu disse, como não, né? E uma vez comentando sobre o universo dos castrates, sobre música, ele publicou um vídeo de uma cantora cantando uma área que se chama Alto Giove, e eu comentei qualquer coisa, disse que já cantei essa música, e depois começamos a conversar ali um pouco, e eu lá no Panamá, né, prestes
a ter ali um contrato fixo com Nova York, né, com o Nido de las Artes, para ser mesmo cantor oficial desse grupo, né? O Luís me faz uma proposta muito engraçada de um concerto aqui em Portugal, no Sítio da Nazaré. E eu aceitei na hora, ok, vamos fazer um concerto juntos. Eu fiquei super emocionado. Ai, meu Deus, cantar com o Luís Peças vai ser realmente uma realização imensurável para mim, que sou um artista iniciante ainda, né? Então, cantar já aqui na Europa, cantar na Europa, logo ao lado do Luís Peças, vai ser realmente, para mim, uma experiência incrível. Então, eu aceitei. Em outubro, não me lembro aqui do ano, acho que são 13 anos, vamos fazer aqui as contas. 13 anos. 13 anos. 2012? 2012, finaizinhos de 2012, né? É porque eu tenho 13 anos com o Léo, então é por isso que eu... Exatamente, 2012, exatamente. Foi quando tinha aquelas teorias, né? Que o mundo ia acabar em 2012. Em 2012, então, que ia acabar o calendário maia, né? Então, agora lembrei, realmente foi em 2012. E eu aceitei, foi uma maravilha, porque assim que eu chego cá em Portugal, estava assim super ansioso, né? Meu Deus, vou conhecer o Luís Peças, vou cantar em Portugal. E eu me lembro que quando eu chego já no aeroporto, vejo o Luís atrás de uma coluna, assim, no aeroporto, meio que tímido, como se escondendo. Achei muito estranho aquilo, né? Quem é este? Coisa esquisita. De repente, a gente se abraça. E quando a gente se abraça, nossas carnes começaram a se tremer inteira. E ele chorava e eu chorava e achei aquilo tão estranho, né? A gente tá chorando, o que está acontecendo com a gente ali naquele momento? Foi uma emoção tão grande. Se vocês acreditam em almas gêmeas, que eu acredito em espíritos afins... Carne e unha, alma gêmea. Bate coração. Mais ou menos isso. E foi o que aconteceu com o Luís. Mais ou menos isso. Foi um impacto muito forte. E dali a gente observou que é impossível a gente viver longe um do outro. Então foi isso que aconteceu. Então, quando você deixou, então, qual que era a companhia? Nido de las Artes. Nido de las Artes. Você deixou... parece de cena de filme. Deixei Sabe tudo. aquela cena de filme que, no final do filme, larga tudo que tá rolando e vai atrás do grande amor? Exatamente, larguei tudo. Eu já estava em um apartamento no Brasil, já tinha uma vida assim bem sossegada, com as minhas viagens, não é? A viver no Panamá, ia para o México e também Colômbia. Já estava para firmar ali um contrato mesmo com Nova York e eu joguei tudo pro ar. Por amor, olha aí, tá vendo? Exato, e deu certo. Viu só? No meu caso, não foi assim, porque também eu não tinha. Foi o que apareceu num dia de chuva, no meio de uma enchente. A rua da casa, a rua que eu morava. Sim. Vou contar a minha história de amor. Maravilha. A rua que eu morava era uma rua que enchia. Tipo, enchia muito de água. Tipo, de chegar no joelho, às vezes assim, na coxa. E assim, eu tinha acabado de voltar da casa de uma amiga e tava embaixo de um orelhão. Tava chovendo muito. Uau. E eu tava ali me abrigando porque eu não conseguia chegar em casa porque a água tava muito alta. Então eu tinha que esperar a água baixar para poder entrar em casa. E aí o Leonardo passa e fica me olhando. Aí eu já fiquei com medo, né? Porque um cara com 2 metros de altura. E eu ali na chuva, um cara passando toda hora por mim e me olhando assim, ó. E eu ficando assim, morrendo de medo. Aí ele passou e tomou coragem, porque ele me contou que ele passou muitas vezes por mim, porque ele não tinha coragem de falar comigo. E aí ele passou por mim e falou assim: oi, tá tudo bem? Aí eu, sim. Aí ele, tá bom. Quando a água baixar, eu vou vir aqui com meu super guarda-chuva e vou te levar até a porta da sua casa. Ele só falou isso pra mim. E saiu. Eu acho que ele deve ter ficado ensaiando. Sabe assim, tipo, passando, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Indo e voltando, indo e voltando. Aí ele falou isso
e sumiu. E eu continuei ali embaixo do orelhão. Tá, e tô ali embaixo do orelhão, não sei o que e tal. Aí a água baixa e vem ele, com o guarda-chuva. Aí ele, posso te levar na sua casa, senhorita? Ah, vê se é jeito que fala. Aí eu fui, olhei assim e falei, não. Aí ele falou, não, eu vou te levar até a porta da sua casa. Aí eu falei, ok. Aí eu fui ali. O guarda-chuva não era muito Tão grande, fui lindo. ali. E ele andando assim, nem encostava em mim. Ele Claro, tava sim, tomando sim, sim, sim. chuva ali, metade dele era chuva. Uau. E ele me levando ali até a porta da minha casa. Chegou na porta de casa, ele falou, eu posso saber o seu nome? Aí eu falei, sim, meu nome é Carol. E o seu? Aí ele, Leonardo. A gente nunca mais se encontrou. Foi aquele dia. E eu falei assim, gente, quem que era aquele menino? E o cabelo dele era assim, que nem o seu, bem enroladinho. Sim, caixeirinho. Caidinho assim a franja. E o olho dele naquele dia tava claro, porque às vezes fica claro e às vezes fica escuro. Olho de gente doida. E aí ficava. Olho de camaleão. E aí tava com aquele cabelo assim enrolado. E eu olhando assim, olhando, nossa, e ele é bonito, mas eu, né? Nossa pose, né? Tem que Claro. fazer uma pose. E aí nunca mais encontrei ele. Eu ficava assim, da onde que veio? Da onde ele apareceu? E aí um amigo passou por mim de carro, um conhecido meu, e falou assim: olha, o meu primo, 3 meses depois, o meu primo tá doido atrás de você. Aí eu falei: e quem é seu primo? Uau. Aí ele, o Leonardo. Aí o Leonardo, ele, o da enchente. Aí eu falei: mentira. E eu assim, porque eu tinha bebido na casa da minha amiga, eu falei: vai que Claro. eu tinha bebido muito e eu nem sabia o que estava acontecendo, eu tive um delírio, né? Mas não, realmente ele existia Claro. e ele perguntou se eu posso passar o seu número. Aí eu falei, claro, anota aí meu número. E ele anotou, e aí a gente começou a conversar, e aí a mesma idade, o que ia fazer a mesma coisa, tipo, tudo que a gente falava. Eu fazia uma pergunta e ele respondia a pergunta com a mesma resposta que seria a minha, sabe? Tipo, era Claro. tudo muita conexão, assim, muito, muito igual. Tanto que depois Claro. eu fiquei sabendo, uma prima dele falou assim pra mim, depois a gente tá um tempo juntos já, ela falou assim pra mim: sabia que no dia da enchente, quando o Léo foi buscar o guarda-chuva, ele falou: eu encontrei a mulher da minha vida. Que Então, assim, lindo. eu não larguei nada para estar com o Léo, mas nós também temos uma história de amor. Tanto que logo Muito depois que bonito. ele pegou o meu número de telefone, uma semana depois a gente já tava, tipo, se falando tudo, muito, fazendo tudo junto. Uhum. E acho que 2 semanas depois, ele já tava morando comigo na casa da minha mãe. Ah, E 3 meses que lindo. depois, a nossa vida mudou completamente, porque eu comecei a trabalhar fora. Antes eu só era cabeleireira, só atendia umas clientes e tal. Uhum. Eu comecei a trabalhar numa empresa, aí ele começou a trabalhar numa empresa, daqui a pouco a gente já estava em Que outra, fantástico. Já em estavam outra ali almas já realmente entrelaçadas, não é? 13 anos, 13 anos, é verdade. tá vendo? Olha, que lindo. É verdade. 2012 é realmente especial. É como se o mundo realmente acabou, um outro mundo, para iniciar uma outra fase, né? Vamos ver o que mais te encanta na parceria sua e do Luiz. Eu acho que é as nossas diferenças. Porque nada, assim, a gente, ok, cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de observar as situações, o seu ângulo, né, exato nas situações, mas as nossas identificações, digamos, artísticas, elas casam-se muito bem, mas outras coisas não. E eu acho isso bastante interessante, porque ele tem uma opinião e eu tenho outra. E assim a gente vai dando certo. Né? Então a gente não romantiza aquela situação, a gente tem que ser igual, a gente tem que ser perfeito. E eu acho que é dentro dessa diferença, dessa profusão de diferenças que a gente vai dando certo, né? A gente vai se encaixando nas situações. E da arte? Porque por ser uma coisa que vocês fazem juntos, né? É como trabalhar na mesma empresa, marido e mulher. Exato. Como que é trabalhar com alguém tão próximo? É, é interessante. É interessante, mas nem sempre, né? Nem sempre. Eu acho que às vezes eu gosto muito de respirar. Às vezes eu gosto, eu preciso, e ele sabe disso. Às vezes eu preciso, exemplo,
nas viagens, né, a turnê para cantar, essa coisa toda. Geralmente o Luís faz um papel muito interessante da assistência, de cuidar de tudo, né? Ele faz aquele papel ali do contra-regra perfeito, né? Mas é o meu marido, né? E às vezes é muito chatinho. Olha, E às vezes... Luiz, tá vendo? Tadinho do Tá Luís. vendo, Mas ele Luiz? sabe que isso é muito amor. Mas não é sempre, né? Não é sempre. A gente tenta equilibrar ali ao máximo as situações, né? Mas eu acho importante a opinião dele em muitas coisas. Em algumas coisas a opinião ela se choca com a minha, mas depois eu acho que vai se encontrando. Eu sou muito, digamos, mais explosivo na questão artística, com um leque de muitas variedades. É tanto que eu não me considero só um cantor de ópera, né? Um cantor lírico em si. Eu levo dentro da minha questão lírica um pouco do universo mais crossover. Então, já o Luís, ele não é assim. O Luís, quando cantava, porque ele já não canta há 7 anos, quando ele cantava, ele era muito clássico, então ele é desse universo mais erudito, né? Ele é muito barroco, ele é tudo muito clássico. Eu sou, mas eu tenho essa alma dessa mistura do Brasil, né? Eu sou É o gingado. o gingado, É o gingado exatamente, que só o exatamente. brasileiro tem. Exato. Vamos falar agora sobre o seu espetáculo, né? Que é sobre os castrati. Então, primeiro, quem foram os castrati? Então, se a gente for falar agora sobre a história mesmo dessa malta, né? Realmente desses garotos que eram castrados entre o século XVII e século XVIII. A gente também tem que ir lá um pouco mais lá para trás, na época dos eunucos, né? Que eram os meninos que eram castrados, né? Antes, né, da fase da puberdade, para que na fase adulta permanecesse com uma voz infantilizada. Então, o mesmo se passou com os meninos castrados do século XVII e século XVIII. Digamos que foi uma moda muito estranha naqueles tempos, mas uma moda que empestou o mundo, né? Digamos, principalmente aqui na Europa. Itália, né, era o berço realmente dos castrati. Portugal também teve inúmeros castrados. Isso porque, infelizmente, as mulheres não podiam cantar nas igrejas e nem nos teatros. Então, todos os papéis eram substituídos para os homens. Então, os homens faziam o papel da princesa, da rainha, da bruxa, da camponesa. Então, se a gente for falar mesmo de travestigismo, né? Sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Se a gente for falar de um universo, ok, as drag queens hoje em dia predominam com mais força e tal. Não, os castrados, os castrati, eles eram drag queens daqueles tempos, né? Porque muitos deles eles seguiam a carreira, né, como cantor e alguns não, infelizmente. Imagina, eles chegavam à fase adulta, alguns dos castrati, e eles não tinham mais aquela voz tão bonita, permanecia com a voz infantilizada, mas não tinha aquela voz tão angelical como eles tinham na fase mais da infância. Então, alguns, curiosamente, eles não seguiam a carreira como cantor e nem como artista e tinham uma vida completamente triste, não é? E existem histórias assim bastante dramáticas de alguns castrados que realmente eles não podiam ter filhos e então eles viviam como no meio até mesmo da prostituição daqueles tempos, né? Eles cantavam na rua, alguns deles, para sobreviver. Alguns, por ser castrados,
As mulheres ficavam completamente fascinadas, não é? Os castrati, então elas adoravam essa ideia e sexualmente falando sentiam-se bastante atraídas, né, por esses rapazes, não é? Eles não vão engravidar nunca, então assim. Nunca vão me engravidar. Exatamente. Então elas tinham, né, e os maridos dessas senhoras por vezes sentiam-se atraídos também por essa ideia. Então tinham algo ali meio que voyeur, um pouco assim meio que estranho, né? Essa questão. Então alguns seguiam essa vida, né? Um pouco até triste, e outros não, tinham muito êxito, né? E o castrato mais famoso, digamos que foi o rockstar daqueles tempos, né? Que nem existia o Michael Jackson, não existia nada das divas, né? E o Farinelli, ele foi esse rockstar daqueles tempos, né? Do século XVIII. Ele foi essa grandiosíssima diva, não é? Então, o mundo inteiro sabia quem era o Farinelli, mesmo sem ouvir a voz dele, porque naqueles tempos não existia registros da voz humana. Então, mas existiam descrições, né, de críticos daqueles tempos, né, como é que era a voz do Farinelli, como era a cor daquela voz. Diziam que ele sustentava uma nota, né? Dizem os mitos, né? Que ele sustentava uma nota quase 3 minutos sem respirar. Isso porque os castrati, eles tinham uma caixa torácica imensa, não é? Eles eram enormes, tinham quase mais de 2 metros, alguns. Então, eles armazenavam ali muito ar, né? Imagina você sustentar ali uma nota durante 3 minutos, né? Meu Deus. Então as mulheres iam ali ao delírio ao ouvir aquilo, né? Algumas delas desmaiavam no teatro, né? Elas ficavam lá. Verdade, verdade. Algumas delas chegavam a desmaiar, entravam assim em êxtase, né? Com aquela voz, não é? E foi o caso do Farinelli, né? Mas existiam outros castrados também muito conhecidos, como Senesino, Caffarelli, mas o mais famoso foi o Farinelli. Digamos, eu, como contratenor, eu não sou castrado, pelo amor de Deus. Esse tipo de situação já não existe desde o século XIX, com o último castrato que se chamava o Angelo de Roma, Alessandro Moreschi. Ele foi o último castrado. Mas se a gente for falar um pouco desse universo, de castrado e sobre voz infantilizada e cantores que chegam a uma fase adulta e, e não desenvolveram a voz, digamos, mais grave, não é? Permaneceu com a voz infantilizada. Digamos que eles têm uma voz natural, digamos, existe eu acho que ele não se considera ser um contratenor, mas sim um sopranista. Chama-se Bruno de Sá, ele é brasileiro e está fazendo um sucesso enorme, não só na Europa, mas como no mundo inteiro. Ele é sopranista e ele tem uma voz muito bonita. Mas, olha lá, ele tem uma voz falada muito aguda e a voz cantada é de um homem soprano. Então, nesse caso, é um caso assim bastante... Não falo que seja raro, mas não se vê muito, né? Uhum. No meu caso, eu sou um contratenor, contralto, eu não sou soprano, como eu falei lá no princípio, a mentirinha, né? A mentirinha, eu não sou soprano, digamos que dentro do naipe da voz, digamos da voz da mulher, temos o contralto, que é a voz mais grave. Depois vamos ter a mezzo-soprano, que está entre o contralto e entre o soprano. E a voz da soprano, que é a voz mais aguda da mulher. E dentro das classificações da voz de contratenor, existe também
essas múltiplas cores, não é? Existe o contratenor contralto, o contratenor meso e o contratenor soprano. Costumamos falar assim, o termo mais correto, mezzo-soprano, né? Homem-soprano. E no caso de alguns meninos, ele tem uma voz natural de quase de uma mulher, né? Uma voz infantilizada que não teve ali a mudança da prega vocal, né? Se a gente for falar sobre a voz humana, que a voz humana é realmente algo extraordinário, vamos passar aqui horas e Horas, horas e horas. horas, horas, horas. Infelizmente, o nosso público, ele é um público muito ocupado. Então, não dá pra gente ficar muito tempo. Eu gostaria muito de todo esse conhecimento e quando a gente terminar a gravação, você me conta mais. Claro, com certeza. Então, vamos aqui. Como surgiu Lágrimas de uma Sereia? Lágrimas de uma Sereia foi um convite de uma amiga muito querida que estuda o canto lírico, né? Ela é uma soprano, ela é alemã, Tânia, e vive na Nazaré, e ela é uma apaixonada pela ópera, ela é apaixonada por esse universo erudito, e ela me fez esse convite muito bonito ano passado. E a estreia ano passado foi Xabi Pinheiro, no Teatro da Nazaré. Um teatro lindíssimo, pequenino, mas muito bonito. Muito, muito bonito mesmo. E esse ano ela fez-me esse convite outra vez para cantar na Praça de Touros, na Nazaré, que foi uma experiência assim bastante curiosa, não é? Imagina, cantei ali numa Praça de Touros. E tinham touros. Não tinha touros, Tá, mas fiquei agora é um pensando lugar nisso. que tem uma, digamos, falando de psicosfera, ali tem uma psicosfera assim um pouco densa, mas que resultou, assim, foi um espetáculo muito bonito. Esse espetáculo conta um pouco sobre alguns pescadores que encontram 5 sereias. E elas encantam esses pescadores, não é? Então ela faz uma alusão a aos pescadores da Nazaré, mas com um lado assim mais uma fábulazinha, sabe? Das sereias, uma sereia má que se apaixona por um dos pescadores. E esse pescador que ela se apaixona sou eu. Então, uma sereia má que se apaixona por um pescador. Então é mais ou menos muito isso. bonito. Legal. E o que você quer provocar no público com esse novo espetáculo? Lágrimas da Sereia. Não, com o novo, o Ok, dos dos Castrati. Castrati. Sim. Então, é mostrar um pouco dessa vertente fascinante de de um repertório muito complexo, né, que é o repertório barroco. Eu não me considero um cantor só preso ao barroco, apesar que a minha voz ela faz jus a esse repertório e eu adoro esse repertório. Para mim está sendo um repertório não chega a ser um desafio quando propriamente canto um repertório mais de cunho popular como o fado ou música popular brasileira mais liricamente ou modinhas do Brasil, mas eu quero que o público sinta um impacto, esse impacto nostálgico desses meninos, né? Desses homens que tiveram as suas vidas mutiladas, entre aspas, né? Por uma moda, por paixão à arte. Digamos que eles sacrificavam-se, né? Por amor à música, por amor à arte. E muito desses cantores, né, que eu realmente ponho um pouco dentro do espetáculo, explico um pouco no envolvimento assim um pouco mais teatral, eu falo um pouco que muitos desses meninos castrados, né, eles eram muito pobres, né? Então eles iam ter uma vida antes da fase da puberdade, né? Uma vida de luxo, né? Eles iam ter aulas gratuitas, né? Naquele tempo, iam ter uma boa alimentação
iam estudar 7 anos da vida deles um instrumento. Então era uma vida realmente de sacrifício, né? A arte. Então eu falo um pouco nesse espetáculo e espero que o público possa... Eles têm gostado bastante, o público. Sim. Ótimo. Existe uma conexão entre a voz dos castrati e a identidade LGBT? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Mas se a gente for falar um pouco dos castrados que eram homossexuais, que muitos deles eram sim homossexuais, acabavam por envolver-se até com castrados, eles tinham ali alguns envolvimentos. Talvez a única ligação que tenha é essa, não é? E talvez esse mundo plástico, né? Esse mundo da questão do drag queen daqueles tempos, não é? Talvez tenha alguma ligação nesse aspecto, mas no mais nem tanto assim. Entendi. Exatamente. Ok. Então, agora afina aí, João. Agora eu vou te pedir para você me ensinar como eu posso aquecer a minha voz. Porque o próximo quadro eu vou ter que cantar e eu já não sou cantora. Então, eu quero que você me ensine técnicas de afinação de voz e... para eu poder, no próximo quadro, a gente poder cantar junto. Pode ser? Claro que sim. Então, claro bora. Que sim. Então, vamos lá. Geralmente eu faço esse exercício quando eu vou acordar, que realmente é para limpar toda a garganta, que é o famoso, como você até citou, do... não é? E geralmente faço assim... Ai, tô querendo rir. Peraí. Vamos lá, Parece devagar. fácil, não é? Pera. Muito bom. Fantástica. Vivi, vivi. Vivi, vivi. Vivi, vivi. Vivi. Já posso cantar? Não. Já pode cantar, sim. Mais algum outro exercício? Vamos. Tem algum mais fácil? Pois é, vamos ver aqui o mais fácil. Eu acho que todos têm essa movimentação assim. Onda. Eu sei que não parece. Ok, parece ser difícil, mas eu acho que se tivéssemos ali no piano era mais fácil fazer as escalas para acompanhar, exatamente. Então é assim, agora a gente vai fazer esse quadro que é atropelando o português, mas a gente não quer atropelar nenhum português aqui, tá bem? É com amor, é só, a gente tá falando sobre a linguagem, tá bem? A gente não tá falando sobre atropelar nenhum português, ok? Amamos vocês, alguns não, mas pronto. É assim, a gente vai colocar uma música, nós vamos cantar juntos, e essa música a gente vai juntar as expressões do Brasil a de Portugal. Ok. Então a gente já escolheu essa música antes, né? E aí a gente vai trocar. Conforme a gente canta a música, a gente vai colocar as letras em português de Portugal. Fantástico. Que agora a gente vai ter que esperar um pouquinho. Claro. Porque a gente precisa que alguém faça isso. Então tem que ser com sotaque português. Sotaque português de Portugal. Não, acho que Portugal. Português de Portugal. Estás a ver? E vamos precisar do Léo aqui. E cadê o Léo? É verdade.
A música é Oceano. Djavan? Oceano de Djavan. Então vamos lá. Começa comigo. Peraí, não sei, pode ser, Começa que eu comigo. sei mais o refrão dessa. Pera, antes de entrar, você consegue parar a música que tá tocando aí, acho que no YouTube? Que também acho que era Djavan, não era? É, tava passado Djavan aqui. Né? Tá ok já. Ok, ok? Sim. Então vai, pode começar. Pode dar play. Assim que o dia amanhecer lá no mar alto da paixão, dava para ver o tempo ruir. Pode continuar. É que solidão esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amor é um deserto em seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você. Eu coloquei o ti, que tem que entrar o português de Portugal. Olha, tentamos. Tá de parabéns. Obrigada. Faz Eu parte que do meu agradeço. espetáculo, Que bom. faz parte do meu show, só que não. Exato. Eu fico muito tensa pra cantar, porque assim, eu gosto de cantar e eu até sei que eu sou afinada. Uhum, sim, Só sim. que quando eu preciso cantar, eu fico tensa e eu não consigo, sabe? Ah, sim. Eu fico assim, ai meu Deus, não consigo, não vai. E já é completamente diferente como atriz. Como atriz, você pode me dar qualquer papel que eu faço. Eu Claro, choro, eu sim, rio, sim. o que for. Fantástico. Agora, quando é hora de cantar, mas eu tenho muita vontade de cantar. Muita, Claro. assim, tipo, Mas desde você pequena. é uma atriz que canta. Exatamente. Sim, sim. Que tem esse desafio, né? Digamos, eu sou um cantor que tem um desafio de ser ator. Então, quando eu canto, mesmo não sendo profissionalmente um ator, eu também tenho que ser ator. Então, é muito importante para mim essas vertentes. Tem algumas palavras que nós falamos aqui no Brasil, que a gente fala no Brasil, Sim, sim. e que eu quero que você traduza elas para o português de Portugal. Ah, ok. Como essas linguagens são faladas do português de Portugal. Tá bem, tá bem. Ok? Mas Então, nesse caso, eu tenho que falar como seria a tradução ou o sotaque? os dois. Ah, ok. É como se eu falasse em português do Brasil e Ok. você falasse em português de Portugal. Sim, sim, o que eu sim. quero dizer com Fantástico, isso. fantástico. Ok? Então, ó. O que é passar o rodo? Passar o rodo aqui é, digamos,
É você, na verdade, explorar tudo, né? Passou o rodo em tudo. Você é uma pessoa esperta, uma coisa assim, talvez. Não sei. Ah, porque no Brasil passar o rodo é sair pegando todo mundo, né? Tipo, passou o rodo, pegou todo mundo que. Aqui eu acho que nem a palavra rodo, é, mas talvez exista uma expressão em Portugal. Ah, eu preciso descobrir também. Vamos precisar na próxima de um português aqui participando da gravação. Precisamos de um português. Mas eu sei que existe. Existe, né? Existe. Existe. Mas agora fugiu-me. Bom, e vamos lá. Já é o final. Final não totalmente final, mas é quase o final. Então a gente vai fazer mais 3 perguntas para você Uhum, e já é praticamente o fim. com certeza. Então você que está assistindo, espera mais um pouquinho e assiste até o fim, senão eu não ganho a sua visualização. Sacanagem. Assiste até o fim. Como você se organiza como artista independente? Digamos que no nível assim dos meus rituais, como eu me organizo, olha, sim, eu na verdade tenho uma planilha assim dentro das minhas questões muito simples, não é? O Luís faz tudo para mim, praticamente nessa essa parte. Mas eu sempre tenho uma fonte de inspiração que é esse reinventar-se, né? O artista ele precisa sempre muito reinventar-se. Então eu estou sempre me reinventando para novos voos musicais. Então eu me organizo, eu sou muito sério com tudo que eu faço, mas quando eu vou realmente expor, quando eu vou realmente realizar, eu tento ser o máximo descontraído em qualquer tipo de plano que eu possa navegar dentro da minha arte. Então, eu considero que essa parte, o Luís, ele está sempre muito em cima e isso é bom, de uma certa maneira, isso é muito, muito, muito bom e sinto sempre esse ombro doce do Luís nessa parte. Ok, então, como artista independente, quem te organiza é o Luiz, brincadeira. Quase isso, quase isso. Mas como artista independente, eu tenho esses voos sempre do reinventar-se, sempre do estar sempre tateando um universo dentro das minhas fábulas viventes, né? Minhas fábulazinhas mais íntimas para os futuros voos, né? É mais ou menos isso. Mas deve ser muito gostoso você ter esse apoio, porque é como um homem que trabalha muito para que a esposa faça, Isso, sabe? exatamente, Então exatamente. ter esse apoio é bom porque te dá espaço criativo, Uhum, te dá espaço de descanso, te dá espaço pessoal, te também, dá um espaço para você avançar, para você criar, para você fazer, e ele vai claro, estar sempre ali. Não, pode ser, vamos assim, ou exatamente. vamos assim, ou Até, seguimos até assim. mesmo em situações vocais, né? O Luís me ajudou muito no meu processo como contratenor, né? O Luís me deu muita força, muita crítica ali de verdade, na real, como eu tenho que observar músicas que eu pensava que jamais iria cantar. Ele esteve sempre ali do meu lado e sempre com uma opinião sincera. E toda a opinião dele é muito sincera em qualquer projeto que esteja assim a surgir dentro de mim. Eu acho isso muito bom. Muito bom, muito bom. E você se considera empreendedor? Talvez. Talvez. Alguma coisa aqui, Tá, né? tá tocando aqui, né? Tem algum desses? Não sei se é lá no computador. Ok. Que conselho você daria para quem empreende. Não. Para quem quer empreender com autenticidade? Olha, essa área
infelizmente ou felizmente, não uma área que eu estou mais por dentro, né? Por mais que eu tenha aqui uma ópera café e toda essa questão toda. Ah, mas o conselho que eu dou é que realmente é preciso muita prática e saber realmente aquilo que esteja mesmo a mergulhar com profundidade e essa profundidade faça sentido na sua vida, não é? E se te faz sentido, não perca a oportunidade de encontrar, né, aquilo que vai te fazendo a escada para atingir o objetivo. Por isso é preciso ter muita paciência, muito foco. O foco, ele é necessário. Seja no que for, né? O foco, ele é muito importante e vivemos hoje em um mundo onde focar em alguma coisa é muito difícil, principalmente quando a gente está muito mergulhado nas redes sociais. Sim. Né, nesse universo de estar ali sempre no telemóvel, sempre ali no celular, sempre a mexer nas coisas e o tempo vai passando e a gente vai perdendo muita coisa que a gente poderia suprir dentro dos nossos sonhos de voos mais altos. Então é preciso realmente muito foco. Então, tenham foco. Eu não tenho, mas tenham foco. Eu trabalho com o Salvador diariamente e ele me conhece totalmente. Então, não totalmente, porque eu sempre sou cheia de surpresas, né? Todo dia eu chego uma surpresa nova. Mas ele sempre fala: você precisa focar, mulher. Foca, mulher. Porque quando a gente é artista, e não só artista, é criativo, Claro. o nosso leque de Yeah. oportunidades não aumenta, mas o que a gente pode fazer aumenta. Porque, Aumenta. assim, eu até hoje não sei o que eu não sei fazer. Tipo assim, o que me dão para fazer, eu faço. Exato. Isso é bom? É bom. Porém, nessa questão de focar é muito difícil. É Porque muito eu difícil, posso porque fazer nem isso, sempre isso, porque nem sempre a isso. gente está fazendo aquilo que realmente nós amamos, não é? No meu caso, eu estou sempre fazendo aquilo que eu amo, né? Que é a música e tudo mais. Tenho o Ópera Café e ali posso também me realizar um pouco como artista, não é? Mostrar o meu trabalho. Mas tudo aquilo que foge um pouco da minha vertente, né? Daquilo que realmente é a minha essência, a gente não tem tanto foco assim, né? Isso, não sei se isso possa considerar um defeito, mas há pessoas que têm uma capacidade tão incrível assim de focar naquilo que realmente ela não ama, né? E de repente ela vai sentindo-se atraída e sendo conquistada de uma certa maneira, até mesmo dentro de um trabalho, às vezes que ela nem está a gostar, né? Não é aquilo, a minha área é outra situação, mas a vida realmente me levou para ser daquela maneira, não é? É muito difícil isso, né? E há pessoas que elas conseguem realmente separar as situações. Eu não consigo separar. Eu sofro muito quando eu estou fazendo uma coisa que realmente não é a minha vertente principal, né? Mas É. força. Agora, finalmente chegou. Vamos fazer aqui o quadro Voltando para Casa com a Boca. Ai, Só que que coisa essa é uma boa. versão atualizada disso, então vamos ver se você descobre o que é. Então vou ter que fechar os olhos. Vai ter que fechar os olhos. Tiro. Posso tirar ou não precisa? Ok. Ok, tá bom assim. Já fechei os olhos. Quase viu, quase viu. Ai, não vi. Não cheguei a ver nada. Estou completamente. Já falamos das alergias e tudo mais, então vocês já sabem aquilo que eu. Para isso eu seguro. Eu vou te dar. Ok. Cadê sua mão? Aqui está a minha mão.
Ai, é um pouco liguento. É doce, é doce. É doce? Vamos ver o que é isso. Então vou fechar bem o olho. Posso cheirar? Cheira bem, cheira Tem um bem. cheiro assim fresquinho. Que coisa tão boa. Que é isso? Eu não sei o que é isso. Desculpa. Eu acho que eu nunca comi isso. Não, é porque esse você não vai voltar para casa com a boca. Pode abrir os Mas eu olhos. posso dizer a sensação que eu tenho. Claro, diz. É como nas festas comia surpresa de uva. Eu tenho essa sensação. É como se estivesse comendo ali uma surpresa de uva. Mas isso está parecendo uma surpresa de morango? Ah, É muito bom. é muito bom. Pode abrir o olho e ver o que é. É o famoso morango do amor. Morango do amor que eu vejo sempre na internet. Você já tinha comido, não? Nunca. Olha aí, já teve. A primeira vez. É a primeira vez. A gente teve a oportunidade, porque a açaí da Ana, já aproveitando aqui, fazendo merchan, ela mandou para nós, para o podcast, para gravação, alguns morangos do amor e também mandou um açaí. Eu ia te dar o açaí, só que agora quando eu fui ver tinha amendoim. Pronto. Já não posso. Oh, já estragou. E aí o morango seria perfeito, porque também já ia fazer esse link com o que tá rolando agora e com tudo. Ai, que fantástico. Bom, não é? E interessante isso. Onde eu posso comer isso aqui em Portugal, né? Porque eu sempre via, e eu dizia, eu acho que eu vou fazer um dia aqui no Ópera Café, mas eu não associei, engraçado. Eu vi a textura e pensei que era tipo surpresa de uva. Não Aham, tem sim, aquelas sim, sim. surpresas de uva que geralmente dão nos aniversários. E pronto, eu lembro muito da infância, né? Sim. Eu adorava a surpresa de uva e teve essa sensação mais com morango. Posso deixar aqui? Claro, Posso? claro. Peço licença. Bom, então, agora nós vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o podcast. O João quer falar alguma coisa, João? Eu quero falar que eu adorei estar aqui com vocês. Foi meu primeiro podcast, digamos assim. Para tudo tem a primeira vez, né? E eu adorei. Adorei, obrigado. Obrigado mesmo. Eu queria agradecer o João e agradecer também pela oportunidade que ele está dando a nós, ao nosso podcast, porque agora, a partir de agora, o podcast é gravado aqui no Ópera Café. Então, todos os episódios serão gravados aqui no Ópera Café, através do João e do Luiz. Então, eu gostaria de agradecer imensamente. É muito bom ter pessoas que se importam conosco e querem saber, querem fazer. Fala, não, bora, vem, vamos ver o que que dá, né? Isso é muito bom ter essa oportunidade e eu te agradeço por isso. Obrigado. João, Imagina, é um prazer. que a sua estreia com o seu novo espetáculo seja maravilhoso. Muito obrigado. Eu só gostaria de falar do espetáculo, não sei se ainda há tempo. É verdade, Há é tempo? verdade. Sim, sim, sim. É um espetáculo que eu estou interpretando nos teatros, a vida e o sentimento, um pouco meio que um universo mais sensorial sobre a vida da cantora egípcio-francesa Dalida. E ano passado, em novembro, eu tive a estreia aqui em Alcobaça. Foi uma experiência assim incrível. Eu reúno canções do finais dos anos 50, 60 até início dos anos 80 sobre a vida da Dalida. E esse espetáculo eu estou levando agora para a França em janeiro do próximo ano, a cidade de Tours, na região de Tours, na verdade, mas na cidade de Saint-Avertin, na França. E espero, quem sabe, trazer esse espetáculo também mais uma vez aqui para Portugal. Ótimo. Já fica aí o convite, vocês aqui de Alcobaça, trazerem para Portugal o João com esse espetáculo. Então, você está fazendo ele na França e... Sim, na França e Portugal. França e Portugal. França. Ok, eu entendi outra coisa. Exatamente, sim. E as cidades da França, que é na região de Tours, que é uma região lindíssima dos castelos e das histórias assim de contos e fadas. E na cidade de Saint-Avertin, sim, na França.
É muito chique, gente. Muito, é outro nível, é outro nível. E eu agradeço, João, eu te agradeço de verdade, Eu que porque agradeço, te querida. trazer no meu podcast foi pra mim um crescimento. Ah, imagina, Eu para me mim emociono também. porque eu sou muito emocionada, Ah, meu amor, obrigado. porque você dá essa oportunidade pra nós. É muito Oh, gratificante. obrigado, obrigado. Pronto. João, muito obrigada. Obrigada Eu pelas que palavras. agradeço Obrigada por imenso. tudo que você falou aqui hoje. Foi maravilhoso. E pronto, assistam o nosso podcast. Teremos muitas histórias para contar dos nós, imigrantes. E falar sobre o que nós passamos, né, na nossa vida. E é isso. Oh, meu Obrigada. amor, obrigado. Obrigada. Vou sair daqui da frente da câmera. Aê! Um abraço, querido. Parabéns, foi lindo. Vocês nasceram para isso. É incrível, que lindo. Que bom, foi. Capricho. Uau! Não, realmente é uau. Fala sério. Que maravilha! Olha, esse aqui é o lanche da Nayara Lanches. Não consigo tirar daqui, olha. Da Nayara, olha como vem embaladinho, bonitinho. A Nayara mandou para nós, pro podcast, para nossa gravação. E Nayara, muito obrigada. E pronto, é Obrigado, isso. Nayara. Muito obrigado. Um beijinho. Beijinho.